Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, e Jeziel, e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita. Desculpa. E Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, líderes deles, e Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, o Gedaratita, Elusai, e Jerimote, Bealias, Samarias, Cefatias, o Harufita, Elcana, Isias, Azarel, Joezer, Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filhos de Jeroão, de Gedor. E dos Gaditas se despertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, ligeiros como corças, sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Euzabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos valentes ao oriente, ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi, ao lugar forte. E Davi saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito de sobre Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitão das tropas. Também de Manassés, alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia, Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: A custa de nossas cabeças passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder de Arão, e com eles 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muito deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vierem fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer,
e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha e não eram de coração dobre. De Naphtali, 1.000 capitões, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Asser, dos que podiam sair no exército, para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo o Israel, e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois pães, provisões de farinha, passas de figos, cachos de passas e vinhos, azeites, bois, gados, miúdo e abundância, porque havia alegria em Israel. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, e das centenas e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parecer, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos do povo, todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus a Kiriat-Jearim. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá de Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. E o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com saltérios, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefegué, Jafiá, Elissama, Eliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como se rompem as águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem o fogo,
Porém os filisteus tornaram a se estenderem e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Geser. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações.